Fala, gigantes! No vídeo de hoje eu vou trazer realmente uma imersão incrível sobre blockchain, NFTs, DeFi, metaverso e todas essas perspectivas de mercado que estão por vir. É fundamental você prestar atenção agora nesse conteúdo, vai ser um conteúdo denso, mas eu acredito que vai te trazer uma visão por que todo mundo está falando sobre criptomoedas, por que todo mundo está falando de NFTs e principalmente quais são os benefícios que existem nesse meio do qual você pode se aproveitar. Fique atento aí, toca a vinheta, editor! Um dos pontos principais dos quais a gente tem que se atentar é que o mercado de criptomoedas evoluiu de uma forma gigantesca. Evoluiu de tal forma do qual a gente percebe muito facilmente que Bitcoin, NFTs, DeFi, metaverso está na boca de todos. Realmente você hoje em dia encontra qualquer pessoa falando sobre esse assunto, em diferentes áreas possíveis. Prova disso também é o crescimento. Se a gente olhar aqui no Google Trends, a gente vai perceber que o Bitcoin, aqui no Brasil, nos últimos 12 meses, ele teve sim uma perspectiva de crescimento, de procura muito grande, e NFTs automaticamente também está acompanhando essa tendência. Ou seja, as pessoas estão procurando saber o que é isso, o que é NFT, né? O que é DeFi, metaverso e assim por diante. Comparado com NFT e Bitcoin, metaverso e DeFi está bem lá embaixo. Agora, se a gente olhar para o mundo inteiro, né, a gente vai perceber também alguns padrões bem semelhantes. Também vamos perceber que Bitcoin está no topo, NFT e DeFi e metaverso está lá embaixo. O que isso significa para nós? Significa que o hype está sendo NFT. Se a gente retirar o Bitcoin, vamos retirar agora o Bitcoin de linha de frente, a gente vai perceber a quantidade Olha isso, olha como isso realmente é muito expressivo. NFT realmente está dominando. E aí que vem a característica que, sem sombra de dúvida, você precisa entender, você precisa saber o que está acontecendo nesse mercado. E eu vou trazer um relatório incrível da ARK que vai te trazer essas informações. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesse relatório. Primeiramente, o relatório da ARK eu vou disponibilizar aqui na descrição para vocês acessar lá no chat da CryptoGiant. Vocês vão conseguir ler esse conteúdo de forma bem fácil, tá bom? Vou adicionar ele de forma completa, então o arquivo original. Aqui nesse caso eu organizei por algumas partes, as partes mais principais das quais eu quero falar com vocês. Realmente esse conteúdo vai ser um pouco denso, não sei quanto tempo vai demorar esse vídeo, mas acredito que vai ser de muita importância para você que está começando. Você tem que entender de uma forma definitiva por que você tem que entrar para o mercado de criptomoedas, por que você tem que investir, por que você tem que entender e quais áreas que esse mercado está realmente atingindo, entendeu? Não apenas aquele ponto de vista que é da maioria, né? A grande maioria só fala, é alta infinita, vai ter uma valorização gigantesca, só olha para o preço e esquece de olhar para os valores. Esquece realmente de olhar para o que está sendo criado, né, por trás de preços dos quais a mídia sempre está falando, beleza? Vamos lá. Quando estamos falando de investir em tecnologia, um dos pontos principais é a inovação, né? Tecnologia está muito ligada à inovação. E tudo isso tem riscos, e esses riscos normalmente as pessoas não falam, só gostam de falar a parte boa. Quanto que vai valorizar, quanto que está subindo e assim por diante. Os riscos, os prejuízos das pessoas, normalmente, esses são jogados para debaixo do tapete, né? Então, o ritmo é muito rápido, vamos ler aqui um pouquinho as partes mais importantes. O ritmo é muito rápido de mudanças quando se trata de inovação. A gente vê que quando é lançada uma tecnologia, um projeto novo no mercado, de repente passa por mudanças. Por exemplo, se a gente olhar para 1 ano, 2 anos atrás, DeFi não existia. NFTs não era tão popular que nem hoje em dia. Então, o mercado ele passa por mudanças muito rápidas e essas mudanças geram grandes impactos, né? Tanto de riscos como até de oportunidades. Exposição entre setores e valor de mercado. Então aqui a gente tem realmente uma exposição voltada para diferentes setores e
Lógico, a capitalização de mercado de criptomoedas saiu de bilhões para trilhões, então a gente vê sim um grande impacto nisso. Incertezas, isso é um fato. Todo santo dia aparece alguém para você. Olha, compra determinada moeda de gamer que ela vai valorizar 10.000%, 1.000.000%, tá? Mas esse cara não tem certeza disso, porque se ele tivesse certeza, ele ia lá e colocava todo o capital dele, vendia casa, carro e colocava lá. Mas ele vai te falar isso como gatilhos mentais, como técnicas de marketing, para sempre fazer com que você tome uma decisão. Mas você tem que levar em conta que inovação tem incertezas e você precisa de se atentar a isso, tá? Obstáculos regulatórios. A gente passou por diferentes ciclos no mercado de criptomoedas, do qual precisou de regras e, ao mesmo tempo, dependência do governo. Quantas contas financeiras foram bloqueadas de investidores de criptomoedas anos atrás? Isso hoje em dia não é falado. Então, até hoje mesmo a gente fica muito ligado, né, a aprovações de ETF, a aprovações de várias outras regras, né, política. Então sim, existe essa questão de regulamentação que muitos são a favor e outros são contra, né, e lógico, isso se torna um grande obstáculo dentro do mercado. E a gente, quando vai investir em projetos de inovação, de tecnologia, principalmente o mercado de criptomoedas que está crescendo, é fundamental a gente olhar para esses pontos, tá? Pressão política ou legal. A todo momento temos países falando bem e outros países adotando a tecnologia de blockchain e criptomoedas, né? Então, alguns estão realmente apoiando a ideia, outros não. E dependendo da forma que isso ocorre, pode sim influenciar no preço do ativo. Quantas vezes a gente viu informações, notícias vindo da China e influenciando diretamente no preço do Bitcoin, no preço das criptomoedas, né? E da mesma forma está acontecendo no ano atual de 2022. Temos visto aí a Rússia também falando algumas coisas relacionadas a criptomoedas e isso tendo uma influência muito grande também no mercado, tá? E aí temos um cenário competitivo. Isso é fato. Quando estamos falando de tecnologia, estamos falando de um mundo do qual é novo, onde existe várias plataformas sendo criadas, empresas cada vez mais fazendo parcerias, integrações, vai existir competitividade. Se olharmos para 2 anos, 3 anos atrás, muitos projetos que eram top 5, top 10, top 20 do CoinMarketCap, hoje não existe mais, hoje não estão mais lá, né? Realmente chegaram a um determinado nível e depois recuaram, e aí, ou seja, muitos projetos assumiram a liderança, assumiram porque tiveram um grau de competitividade muito grande, lançaram soluções, lançaram produtos, lançaram vários tipos de utilidade para o mercado e isso fez com que ele crescesse. Então a gente também tem que dar um pouco de atenção para esses pontos fundamentais, tá bom? Vamos dar continuidade nesse relatório, é um relatório denso, mas que eu vou trazer muita informação aqui para vocês. Mudança e convergência. Sem sombra de dúvida, o mercado de criptomoedas já está impactando, assim como também o Covid e várias outras pandemias teve um grande impacto porque tiraram as pessoas da zona de conforto, tiraram as pessoas de todo aquele processo do qual elas estavam acostumadas, chacoalharam elas e elas tiveram que se remodelar conforme o mercado. E quando eu falo de mudanças e convergência, inclusive esse relatório da ARK traz essa informação, é muito baseado também nas evoluções que as indústrias vão ter e a forma de trabalho, né, os impactos que vamos ter nisso. Quantas pessoas hoje em dia estão deixando de ir até o banco, fazer uma transferência bancária, um depósito, assim por diante, e estão utilizando apenas um smartphone, apenas para fazer todo esse processo de transferência, recebimento de dinheiro e assim por diante. Então, o mundo está mudando. Quantas pessoas antigamente tinham que ir para o trabalho, o escritório, resolver todas as questões lá naquele local, presente, conversando com os funcionários, interagindo, né? Participando de diferentes tipos de reuniões. Hoje em dia, tudo isso pode muitas das vezes ser realizado no home office, onde você consegue ter esse mesmo grau de interação de forma digital e ao mesmo tempo resolver grandes problemas
de uma empresa, tá? Então, o mercado ele está sim passando por mudanças e convergência, está tendo ligações com diferentes áreas. E quando a gente fala de inteligência artificial, consumidores digitais, carteiras digitais, blockchains públicos, Bitcoin, Ethereum, DeFi e até Web 3, né? 3.0, a gente já está realmente vivenciando um ciclo de mudança. Porque a inteligência artificial hoje está presente em tudo. Carteiras digitais, a gente sabe que vários outros aplicativos e soluções no mercado, seja ela de marketplace, seja ela, por exemplo, de bancos, instituições financeiras, todas elas estão construindo carteiras digitais. E essas carteiras digitais, muitas das vezes, estão dando portabilidade até para você utilizar criptomoedas, né? Então, é fundamental a gente se atentar a esses pequenos detalhes e saber como vamos utilizar isso ao nosso favor. Como vamos utilizar essa inovação, essa tendência macroeconômica para a gente se beneficiar. É aí que entra a importância de você saber verdadeiramente criptomoedas, saber realmente como esse mercado funciona e quais os impactos que vão ter na sua linha de frente, como você trabalha e no modo de vida seu, né? E aí, dando continuidade nesse artigo, aqui a gente vê algo muito importante, que é as tecnologias tendo realmente convergência. De um lado a gente vê blockchain, do outro lado inteligência das coisas e ao mesmo tempo temos carros autônomos, impressoras 3D, computação em nuvens, carteiras digitais, né? Então aqui está tudo vinculado, tudo interligado. Como isso pode ocorrer? Por exemplo, eu tenho a Alexa, né, na minha casa. Consecutivamente, eu simplesmente falo para ela comprar algo e ela vai no marketplace, compra aquilo e entrega na minha casa. Então estamos falando para uma inteligência artificial realizar uma determinada tarefa, que essa tarefa vai ser encaminhada de forma automática para um marketplace, que esse marketplace vai selecionar o produto do qual eu desejo, vai mandar para um sistema de logística e isso vai chegar até a minha casa. Olha como esse processo está funcionando. Então, imagine agora eu pedir para ela fazer essa compra e ela simplesmente utilizar blockchain, ou seja, para fazer uma verificação se eu tenho um saldo em criptomoedas e automaticamente fazer esse pagamento, sem eu precisar muitas das vezes de depositar um saldo para que ela faça. Então, olha a quantidade de conexões que a gente está percebendo até mesmo no nosso dia a dia, só que a gente não para pensar. Então, quando essas tecnologias elas começam a convergir, a gente vê, por exemplo, carros autônomos funcionando como carteiras digitais. A gente vê impressoras 3D construindo produtos, muitas das vezes, que a gente estaria comprando em qualquer outro lugar. Então, a gente tem como criar aquilo, modificar, atualizar e lógico, expandir e inovar. Então, essa convergência é fundamental a gente se atentar também, tá? São muitos pontos fundamentais que a gente precisa de olhar. São várias linhas de frente, é isso que dificulta, porque quando você está olhando apenas para uma direção, é fácil, é tranquilo. Ruim é quando você está olhando para várias. E o mercado de criptomoedas, ele tem isso. Ele tem essas várias linhas de frente, tem vários setores trabalhando de forma muito conectada. Então isso vai dificultar, sem sombra de dúvida, você que está iniciando, você que está querendo entender esse mercado de criptomoeda e toda essa parte de finanças, vai complicar a sua vida de uma forma muito grande, porque são muitas coisas a ser estudadas em diferentes áreas e elas não esperam ninguém. Elas continuam evoluindo e crescendo independente da sua permanência ou até mesmo conhecimento sobre o assunto. Então, aqui está o nosso objetivo de te passar essa visão, tentar resumir isso para você, te entregar esse conteúdo para que você consiga se adaptar a essas mudanças, beleza? E aí, lógico, temos aqui a parte que eu não mencionei muito, de armazenamento de energia, sequenciamento de DNA,
tudo isso interligado também com a tecnologia, né? Então imagina a quantidade de carros elétricos vão estar funcionando como carteiras, você simplesmente ao chegar em um determinado shopping, ele vai pagar já utilizando a placa do seu veículo, você não vai precisar de outros serviços intermediários fazendo esse sistema de pagamento. Da mesma forma, o armazenamento de energia já está mudando a forma de geração de energia e distribuição. Isso já tem passado por vários processos. E quando se trata de veículos autônomos, sabemos também que a tendência é baterias cada vez ser mais duráveis e ter maior facilidade também de recarregá-las em curto espaço de tempo. Então tudo isso está envolvido, tá? E quando a gente fala de blockchain, criptomoedas, imagine esse mercado tendo ligações no dia a dia com você. Hoje as pessoas olham muito apenas para pagamentos, subidas e descidas de preço, ou até mesmo um pouco de NFTs, aí o pessoal vai para o mercado digital, de artes digitais, de figurinhas, memes, brincadeiras, né? E aí, lógico, tudo isso vai criando um determinado valor. Porém, quando utiliza o valor e utilidade junto, aquilo cria, sem sombra de dúvida, um valuation, né? E aí você consegue ter uma perspectiva muito grande de crescimento. Bitcoin ele foi apenas o pioneiro, o que trouxe totalmente essa linha, né, de frente, né, que a gente vai ver logo aqui a seguir como isso funcionou em todo esse tempo, tá? Então as tecnologias elas estão convergindo e a gente precisa entender quanto de capital cada uma dessas tecnologias elas estão trazendo e elas estão realmente capitalizando, né? Então a gente vê aqui inteligência artificial tendo aí de 10,5 trilhões de dólares em 2020, a perspectiva para 2030 é de 108 trilhões de dólares. Inteligência artificial está envolvida em tudo, está ligado em todas as camadas que você imaginar. Isso também é uma grande tendência, porque a partir do momento que a gente fala com tem interação com uma inteligência artificial, a gente ensina ela, né? O aprendizado de máquina está acontecendo e aí a quantidade de serviços que pode ser explorados a partir desse aprendizado de máquina é realmente algo incrível, né? Baterias tecnológicas, 1,5 trilhões foi em 2020 e agora estão com uma perspectiva para 2030 de 32 trilhões, né? Então eles falam, acreditamos que 5 plataformas de inovação gerarão retornos significativos no mercado de ações a longo prazo. E agora vamos para blockchain, que é o que realmente a gente está focando, né? Blockchain estava em 1,4 trilhões em 2020 e a perspectiva é de 49 trilhões de dólares. Nós estamos falando aqui de um valor de aumento muito grande em um prazo de 10 anos. Então a perspectiva de crescimento é gigantesca. Isso é baseado em números que esse relatório fez, né? Essa empresa trabalhou com um conjunto de dados e informações dos quais eles tinham acesso e fizeram isso de forma bem pontual. Então, o que pode ocorrer é um erro para mais, ou seja, um erro para mais, e não apenas a gente se basear para menos, porque a tendência é cada vez mais isso crescer. Então, eu acredito que esse cálculo ele possa estar errado até para menos e não para mais, tá? Então, blockchain pode sim chegar aí a 100 trilhões, pode chegar aí facilmente a essas áreas. Tudo vai depender do grau de expansão que esse mercado vai ter, tá bom? Robótica aí, ó, temos aí de 168 bilhões para 10 trilhões, né? E temos aí a parte de genética de 125 bilhões para 3,6 trilhões, tá? É realmente algo muito impactante e que a gente já precisa de abrir os nossos olhos para essas plataformas, para esses meios dos quais está chegando. Vamos lá, vamos lá. Aí aqui ele fala um pouquinho sobre as tecnologias, né? Como elas vão estar conectadas, que particularmente tem sim uma estimativa aqui de 210 trilhões, juntando todas elas, né? Para 2030. É algo realmente
que tem um valor real, né? A gente percebe que o mercado está caminhando nessa direção. As inteligências artificiais, elas estão dando esse suporte, elas estão criando esse ambiente, né? Uma das coisas mais importantes, vamos dizer assim, é como a tecnologia está acelerando os processos de transferência de recursos, né? A internet, ela deu esse primeiro passo, porém, quando a gente fala de tecnologia e agora meios de pagamento, porque antigamente a gente era muito dependente ao dinheiro, né? Ao dinheiro de determinados países, e aí se torna realmente um dinheiro global, onde você move de um país para o outro de forma rápida, em segundos, e tudo isso ocorre muito de forma automática e simultânea, as coisas vão evoluir muito rápido. Então, blockchain e criptomoedas, eles estão nessa linha de frente. Blockchain e criptomoedas conseguem realmente fornecer essa solução de você saber que o recurso que está chegando até você é real, passou por verificações de segurança em diferentes tipos de computadores. E após chegar na sua mão, ele tem uma facilidade muito grande de ser transferível de um lado para o outro. Você, por meio de carteiras digitais, que hoje em dia existe várias carteiras digitais que estão sendo criadas, você, sem sombra de dúvida, vai ter acesso a armazenar suas criptomoedas e transferir, fazer pagamento, investir e assim por diante. Então, a gente precisa sim de se atentar a esse mercado de cripto que está chegando, mas eu quero passar alguns pulos do gato que realmente vai ter um impacto aí significativo para você entender por que todo mundo está vindo para esse mercado. Aqui eu estou falando a parte fundamentalista, te trazendo dados, utilizando realmente esse artigo para resumir as coisas que estão ocorrendo dentro do mercado. Mas vamos dar continuidade, né? Aí temos a convergência da tecnologia, como eu falei anteriormente, né? Inteligência artificial. Aqui ele mostra um pouquinho dos pontos principais de inteligência artificial, né? E aí agora a gente vai para a segunda parte. Eu vou deixar esse relatório para vocês na descrição do vídeo, vocês vão conseguir ler ele, realmente buscar estudar cada um desses tópicos. Eu não posso falar sobre tudo isso, porque realmente senão o vídeo vai ficar muito longo, mas eu acredito que vocês têm muito a aprender com esse relatório que foi criado, tá bom? Agora vamos para consumidores digitais. E aqui eles falam um ponto muito importante. O novo consumidor nativo digital está gastando cada vez mais tempo socializando, jogando e comprando online. À medida que o digital toma parte em nossas vidas diárias, acreditamos que o mercado, medido pelos gastos com entretenimento online, gastos com publicidades e taxa de comércio eletrônico da plataforma, provavelmente crescerá a uma taxa anual composta de 18% durante os próximos 5 anos. De 1,8 trilhões para 4,1 trilhões em 2026. Aqui ele está falando já, esse relatório, que o mercado ele vai crescer de 1,8 até 4,1 trilhões de dólares até 2026. 2026 está logo ali. Nós não estamos falando agora de 2030, estamos falando de 2026. Ou seja, daqui 4 anos, aproximadamente, o mercado vai crescer aí 4,1 trilhões, né? Agora a pergunta que eu te faço, isso realmente chamou sua atenção para esse mercado? Faz sentido você realmente investir em algo que está evoluindo, que está crescendo, que está trazendo várias soluções? Ou faz sentido você investir em algo que muitas das vezes está obsoleto? Você precisa de analisar isso. Então é por esse motivo que eu estou querendo chamar a sua atenção. Como que funciona esse mercado de cripto e o porquê que muitas pessoas estão vindo para esse mercado. E eu quero trazer alguns pontos muito importantes para você realmente clarear a sua visão. O Covid acelerou essa mudança, inclusive ele está falando aqui nesse relatório. A gente sabe muito bem disso, né? Como eu falei anteriormente, muitos trabalhadores mudaram a forma do seu trabalho. E aí, eles estimam que em 2021 os internautas passaram de 38% do seu tempo livre online e 62% offline. Olha isso, que incrível! Estimamos que em média em 2021 os internautas passarão de 38%
de seu tempo livre online e 62 offline. Até 2030, esperamos que essas médias mudem, com os usuários gastando 52% do seu tempo livre online e 48% offline. De forma prática, as pessoas vão estar cada vez mais online. O metaverso e várias outras tecnologias estão trazendo essa realidade para as pessoas. Se eu tenho que trabalhar online, se eu tenho que me divertir online, se eu tenho que me comunicar online, a tendência é essa. Os pontos estão aí, estão bem evidentes. Então, as pessoas vão ficar muito imersivas no mundo online e cada vez mais vão deixar um pouco o mundo offline. Isso, lógico, vai depender de pessoa para pessoa. Ninguém é obrigado a nada. Mas já é uma pesquisa da qual está sendo realizada e a gente tem visto isso no mundo real. Você chega em qualquer local, você vai perceber muitas pessoas no celular e poucas pessoas olhando para o lado direito ou esquerdo. Muitas das vezes tem um banner na frente, tem até realmente um stand com vários atendentes lá, mas a pessoa está com atenção no celular. Então é um ponto que a gente já tem que examinar. Então, se você está focando em outras áreas que estão obsoletas, talvez você deva ter um pouquinho mais de atenção no mercado de criptomoedas e como isso está interagindo com diferentes áreas e tendo convergência. Continuando, vamos lá. Agora que vem um ponto muito impactante. Como as plataformas sociais cresceram, escalando de forma gigantesca. E aí a gente começa a ver as plataformas sociais, que nem o Twitter, adicionando potenciais serviços de criptomoedas. Então você já imagina a quantidade de usuários que vão ter acesso às criptomoedas apenas por esses meios. O Facebook, no ano passado, tentou lançar a sua moeda Libra. O governo foi lá e barrou. Automaticamente eles foram lá e lançaram um metaverso agora com essa ideia de criar um universo digital. Porque você criando um universo digital, você constrói a sua própria regra. Entendeu a sacada? Então aí, vamos entender agora os números. Olha que incrível. Aqui no lado esquerdo nós temos usuários ativos mensais na faixa de milhões, né? E aí perceba que o YouTube, olha isso, nos últimos 7,3 anos, né? Aqui subiu para aqui 1 bilhão de pessoas aproximadamente, né? E olha o Facebook, também a mesma coisa, olha essa subida. E aí temos agora o TikTok, que é o mais novo, olha também essa subida para a faixa de 1 bilhão de usuários. O WeChat, que é o aplicativo aí chinês, né? Instagram, a mesma coisa. E todas essas plataformas sociais, elas não apenas servem como meio de comunicações. Algumas servem como meios para você vender produtos, serviços. O próprio WhatsApp agora adicionou formas de pagamento, você enviar e receber recursos. Uma das plataformas que não está sendo mencionada aqui nesse relatório é o Telegram, da qual a gente utiliza e a gente tem total acesso a muitas informações novas, que é uma tecnologia é uma plataforma que tem tecnologia que está tendo grande impacto. Está criando soluções e serviços até muitos melhores que alguns desses daqui. Mas a forma com que o Telegram trabalha não é uma forma de marketing muito agressivo, e sim realmente em utilidade de serviço. Tem uma grande quantidade de programadores em várias partes do mundo, então isso cria muitas soluções boas. E alguns desses serviços, sem sombra de dúvida, copia o Telegram. Então é muito bom você também se atentar a isso, como o Telegram funciona. Inclusive o nosso grupo Premium, nossa plataforma da qual a gente tem desde 2017, instruindo, ajudando, crescendo, evoluindo aí no mercado de criptomoedas, está lá no Telegram. A gente acredita muito nessa plataforma, temos podcast, gravamos tudo, fazemos todos os processos
que existe para entregar maior qualidade por meio do Telegram. Vamos dar continuidade. Esse relatório a gente percebe que realmente ele é gigante. Traz uma base de dados e ainda por cima eu falo pra caramba, então você imagina a quantidade de conteúdo que tem aqui. Mas eu acredito que está tendo um grande impacto na sua vida. Você já está entendendo um pouquinho de formas utilizáveis e de forma útil como o mercado de cripto ele vai fazer parte desse mercado macroeconômico que está sendo construído. E aí você vai entendendo alguns detalhes. Por que todo mundo está vindo para esse mercado e estão falando. A gente ainda não chegou nos pontos principais, que é NFT, DeFi e assim por diante, mas estamos entendendo agora como esse comércio ele vai abrir portas, ele já está abrindo portas para esse mundo digital de criptomoedas realmente aproveitar ainda mais e se beneficiar desse mercado, tá bom? Comércio social é a próxima onda nas compras online. Já temos visto isso, Instagram colocando sua loja virtual, temos visto o YouTube adicionando lá a opção de você colocar um produto e vender também. Então, todas as mídias elas vão utilizar esses meios para vender. E aí, imagine quando der a opção de você fazer pagamento com cripto, como isso vai ocorrer de forma rápida, né? E aí vemos, a gente chega agora num ponto que é de GameFi. Vamos falar de GameFi. Quando falamos de GameFi, estamos falando do quê? Finanças com games. Você realmente ter formas de ganhar dinheiro jogando videogame. Ter formas rentáveis para você se aproveitar dessas ondas. E aqui ele fala, jogos são as novas plataformas sociais. Realmente, se a gente olhar bem, WhatsApp, Telegram e muitas outras mídias, plataformas sociais, elas vão competir diretamente com vários jogos. Porque por meio do jogo eu tenho comunicação. Por meio do jogo eu posso estar ganhando dinheiro. E por meio desse jogo eu estou realmente tendo um ambiente aberto para eu me desenvolver, brincar, se divertir, entretenimento. Então eu também estou competindo com a televisão. O YouTube, eu deixo de assistir vídeo para me jogar. Eu deixo de assistir televisão para me jogar. Então, jogos e as plataformas sociais, elas são realmente algo que está tendo grande impacto e construindo um valuation de mercado gigantesco. Então, a gente precisa olhar para esses pontos. E aí ele mostra aqui como aconteceu essa evolução. Olha, lançamento inicial do Fortnite. Olha, aqui eles calculam em milhões de horas, né, as horas cumulativas de Fortnite assistida no Twitch. Depois teve a colaboração com a NFL, colaboração início da Marvel, eventos ao vivo, né? Olha a quantidade de, vamos dizer que, eventos que ocorreram e como foi aumentando essa linha, né? Da quantidade de pessoas assistindo e o tempo que elas estão se dedicando àquilo. E aí, lógico, eles estimamos que o conteúdo e o serviço de videogames crescerão uma taxa de crescimento anual composta de 15%, de aproximadamente 200 bilhões em 2021 para 400 bilhões em 2026, com o surgimento de mundos virtuais. Mundos virtuais, estamos falando agora um pouquinho de metaverso, né? Então, a gente vê aí muitas opções de investimento e tecnologia, elas tendo ligações. E aí, até um ponto bem interessante que eu gostaria de mencionar, olha isso aqui, ó. Isso é uma evolução dos games. 1900 tinha o Pong, né? E aí aqui no lado tem a quantidade, né, de jogadores, né? Evolução de quantos jogadores jogava, né, esse jogo. Pong não tinha chegado a 1 bilhão, Pac-Man também não, Super Mario Bros. Também não, em 1980. Aí teve o lançamento agora do FIFA. Agora não, né? Em 1990. E aí como que funcionava isso? Você pagava para você jogar. Então quando você pagava, você comprava o jogo e aí você tinha acesso. E aí passamos de 1990 para Pokémon, né? E vários outros jogos, né? Call of Duty, assim por diante. Chegou em 2010, opa, mudou.
Agora você não paga mais para você jogar. É gratuito. Então você tem vários outros jogos aí que foram lançados. E aí sim, já começaram a atingir e ultrapassar a marca de bilhões de usuários. De 1, 2 bilhões. E aí chegamos Free Fire, o Axie Infinity, que agora foi uma das modas de GameFi, é o que trouxe realmente essa onda, porque tinha muita gente ganhando dinheiro no mercado de criptomoedas. Ou seja, jogava e ganhava moedas e essas moedas conseguia trocar por recurso financeiro e isso dava aproximadamente 10 mil, 9 mil, 8 mil reais aí por mês de rentabilidade para essas pessoas que estavam jogando. Então era entretenimento mais fonte de renda sendo gerada. Então tudo isso criava, lógico, um ambiente muito importante para esses jogadores. E detalhes, quanto que eles pagavam para comprar o jogo? Nada, é gratuito para jogar. Então eles só tinham que comprar os bonequinhos e assim por diante. E aí teve Fortnite e assim por diante. E agora a gente tem o Play, onde a gente joga e ganha. Joga e lucre. E é onde vem as criptomoedas. Você começa a jogar alguns jogos, você compra determinados, sei lá, soldados, animais lá dentro, depende de cada jogo, lógico, né? Ou se for um jogo de tiro, compra armas, e você vai evoluindo dentro desse jogo. E durante cada processo que você vai passando, isso vai sendo acumulativo e rentável. É diferente, por exemplo, de você jogar alguns jogos que nem antigamente, você jogava e de repente, sei lá, o jogo mudava ou você desinstalava ele do PC, você perdeu toda a sua evolução e ao mesmo tempo não tem nada, você não ganhou nada com isso. Agora não, agora você jogou, você está ganhando, sua evolução está sendo mantida mediante a sua conta, né, confirmada com segurança, autentificada por criptografia, e aí todo esse processo ocorre de uma forma muito automatizada, de uma forma confiável, de transparência, onde não é mais os proprietários de jogos que dominam o jogo, mas sim os jogadores em diferentes partes do mundo controla o jogo, como ele vai funcionar, controla as regras do jogo. Tá vendo um pouquinho da ruptura que está ocorrendo no mercado? E aqui a gente está falando de jogos. Depois a gente vai falar sobre outras áreas. Então é muito importante a gente olhar para toda essa evolução que está ocorrendo no mercado. Acredito que esse vídeo já ficou muito longo. Então a gente se vê na próxima aula. Até a próxima.